Caro leitor, seja bem-vindo ao Diário de Notícias. Continuamos com entrevistas autárquicas nesta campanha que vai se prolongando até dia 12 de outubro. Hoje temos o gosto, o prazer de convidar Isaltino Moraes para nos falar de Oeiras. É presidente e recandidato a essa mesma Câmara Municipal. Isaltino, obrigado por estar aqui connosco. Candidata-se pela 10ª vez à presidência da Câmara Municipal de Oeiras. A pergunta, para começar, é o que falta fazer? Bom, digamos que a 11ª, na realidade, porque a oitava, se eu estou a oitava, exatamente, o boletim de voto tinha o meu nome. Portanto, em 2013 eu não fui candidato. Não foi eleito. Não era candidato, Sim. Mas o boletim de voto tinha o meu nome porque era o meu movimento. Chamava-se na altura Isaltino Oeiras mais à frente. Não é? Portanto, na realidade, o meu nome está em 11 candidaturas. Mas esta é a última. Esta pode confirmar que é a última. Sim, é a última, não posso candidatar mais, não é? Mas podia ter. Porque é o terceiro mandato desta terceira série. Podia ter a intenção de daqui a 4 ou 5 anos voltar. Não. Nessa altura não. Quer dizer, nessa altura estou reformado. Diga-me, o que é que falta fazer? Muita coisa. Falta sempre fazer, quer dizer, num município. Repare, ainda é interessante porque ainda ontem fiz visitas, eu faço visitas com frequência ao Conselho. Normalmente, que visitas são essas? Há uma reclamação do morador que diz que há um muro que está a cair, ou que há uma árvore cujos ramos estão a entrar para dentro de casa, ou eventualmente um processo que é necessário decidir relativamente a uma construção e é preciso ver in loco como é que a coisa se passa, e portanto aquilo vai-se juntando, fazendo agendar para visita ao local, e depois, quando já tenho 10 ou 11 visitas ou mais para visitar, marca-se um dia e, portanto, passo ou o dia inteiro, ou uma manhã, ou uma tarde em visitas. Não é? Mas o grau de exigência dos cidadãos de Oeiras está muito acima do nível de exigência dos cidadãos aqui da área metropolitana de Lisboa ou da maior parte do país. Porque eu também circulo e às vezes digo-lhes, vão ali ao município do lado e vejam como é que está. Quer dizer, ora, aquilo que em Oeiras já não agrada aos cidadãos, seria desejado por muitos cidadãos deste país, não sei se está a ver. Portanto, o grau de exigência dos cidadãos vai evoluindo em função das necessidades que são satisfeitas. E, portanto, há cada vez um upgrade para um patamar superior. Portanto, as pessoas nunca estão satisfeitas. Faz parte da vida, não é? E, portanto, obviamente que em Oeiras há sempre muito para fazer. E repara, por exemplo, na educação, há sempre escolas a reparar, a conservar, a reformular, a requalificar. Não é? Há sempre um pavilhão desportivo que faz falta porque, repare, aumenta o número de praticantes desportivos em diversas modalidades. Ora, naturalmente que um clube que tem um polidesportivo quer um pavilhão. Um clube que tem um campo de futsal quer um campo de futebol. Quer dizer, e portanto, à medida que vai havendo equipamentos, aumenta o número de praticantes. Não é? Ora, o que é a classe média? É quem tem rendimentos per capita no agregado familiar de quanto? 1.500 euros, 2.000, 3.000, não é? Por exemplo, ao nível das bolsas de estudo, por exemplo, nós temos bolsas de estudo para os jovens que terminam o 12º ano e nós dizemos que o acesso às bolsas de estudo em Oeiras é universal. Quer dizer, o acesso à universidade. Quer dizer, um jovem termina o 12º ano, não tem dinheiro, a Câmara Municipal paga as propinas. No nosso caso, definimos que quem tem agregados familiares, por exemplo, com um casal e 2 filhos, com rendimentos até 50.000 euros por ano, ou seja, 3.750 per capita por mês, não é? 3.750, tem direito a bolsa de estudo. Ora, uma família que tem 3.750 euros de rendimento por mês, já podemos considerar que está na classe média, não é? Ora, mas provavelmente satisfeitas as necessidades daqueles que estão nos 3.750, depois o upgrade tem que se fazer. Iremos para os que têm 4.000, para os que têm 5.000 por aí fora. Quer dizer, portanto, há sempre muito o que fazer, para responder à sua pergunta. A ideia, falou-me agora dos jovens, a ideia é que Oeiras possa cativar de modo a que as pessoas vivam e também trabalhem no próprio concelho? Sim, naturalmente, quer dizer, acho que qualquer município faz esse esforço, não é? E reparem, embora não só por isso, quer dizer, nós queremos uma população qualificada,
não é? Neste momento, o Oeiras já é o concelho com a população mais qualificada a nível nacional, mas uma distância extraordinária. Portanto, já é um município com mais licenciados, doutorados, investigadores. Mesmo ao nível da investigação, estamos neste momento a desenvolver um hub na antiga Quinta de Cima do Marquês de Pombal, na antiga Estação Agronómica Nacional, que dentro de 4 ou 5 anos terá mais de 1.500 cientistas. Quer dizer, portanto, o maior hub científico do país vai estar ali, não é? Mas já está neste momento. Quer dizer, portanto, neste momento o Oeiras já tem, digamos, o maior acervo, digamos assim, de instituições ligadas à investigação, à ciência, inovação, tecnologia, etc. Mas quando nós investimos, da maneira como investimos na educação e na ciência, obviamente que o fazemos, em primeiro lugar, para qualificar as pessoas, quer dizer, para realizar o potencial dos nossos cidadãos. Quer dizer, é fundamental, não quer dizer que tenham que ser todos doutores, não sei se está a ver. É importante que mesmo cursos de formação profissional, não é? Que também esses jovens, ou essas pessoas, esses cidadãos, tenham condições que a Câmara Municipal lhes possa facilitar para eles realizarem esse potencial. E, portanto, essa é a razão por que nós investimos desta forma. E posso dizer que nos últimos 4 anos investimos cerca de 7 milhões de euros só em bolsas de estudo. A aposta nos parques tecnológicos colocou o Oeiras no mapa até nacional, no que me acaba de dizer, da ligação de pessoas qualificadas, um determinado tipo de emprego. Essa aposta, hoje em dia, acha que deve ser complementada com outro tipo de aposta, por exemplo, nas pequenas e médias empresas dentro do concelho? Não, nós sempre fizemos isso. Eu quero dizer que o Oeiras, neste momento, é a segunda economia nacional. Quer dizer, portanto, está logo a seguir a Lisboa. Para ter uma ideia, o volume de negócios do Oeiras são 35 mil milhões de euros por ano. Temos o segundo maior valor acrescentado do país também. Para ter um termo de comparação, o turismo nacional, todo o turismo nacional, gera um volume de negócios na ordem dos 30 mil milhões. Quer dizer, portanto, num cantinho de 48 km quadrados, com 170 mil pessoas e mais cerca de 100 e tal mil a trabalhar, não é? Nasce a segunda economia nacional. Ora bem, isto porquê? Justamente porque os parques tecnológicos, designadamente o Tagus Park, foi a alavanca. E, portanto, foi a alavanca do Lagoas Parque, da Quinta da Fonte, do Parque Suécia, do Arquiparque. Mas repara, o problema do aparecimento das pequenas... Nós temos, neste momento, cerca de 30 mil empresas no concelho. Portanto, temos a segunda maior percentagem de grandes empresas. Por exemplo, 5 das 50 maiores empresas estão em Oeiras. 15 das 100 maiores empresas estão em Oeiras. Portanto, o que é que acontece? A par das grandes empresas, repara, se há um parque tecnológico na área das tecnologias de informação ou das biotecnologias, paralelamente tem que surgir pequenas e médias empresas na área da prestação de serviços às pessoas e à comunidade. É as mercearias, são os cabeleireiros, são as pequenas empresas de prestação de serviços à comunidade ou às próprias empresas. Então, ontem visitei uma empresa de impressão, por exemplo, que trabalha para os grandes parques de Oeiras, e não só, mas que trabalha fundamentalmente. Portanto, estas empresas aparecem espontaneamente, repare, porque quando há uma... É preciso que haja uma alavanca, não é? Porque depois aparecem barbeiros, porque se há muita gente a trabalhar, aparecem barbeiros, aparecem restaurantes, aparecem cabeleireiros, aparecem arranjadoras de unhas, aparecem gabinetes de estética e, portanto, a economia, ela própria, se autoalimenta, não é? E, portanto, as grandes empresas chamam as pequenas empresas. Quer dizer, há aqui realmente um ciclo virtuoso que faz com que a economia do concelho realmente tenha um crescimento exponencial. E devo-lhe dizer que o problema, hoje em dia, depois criando um esquema, ou um sistema, digamos assim, de infraestruturas que corresponde àquilo que são as necessidades e, sobretudo, a ideia de qualidade das empresas. Porque, repara, por aí que os gostam de ir para a Quinta da Marinha ou para Val de Lobo. Já pensou nisso? Porque se sentem mais seguros. Os ricos sentem seguros uns ao pé dos outros. E acha que isso é necessário? É mimético. Se é necessário, não estou a ser necessário, é uma percepção. Com as empresas acontece, as empresas também pensam, não sei se está a ver.
com as empresas acontece algo semelhante. Elas empresas de prestígio gostam de estar junto de empresas de prestígio. Uma empresa de prestígio não gosta de estar ao pé de um sucateiro de automóveis, não gosta de estar ao pé de um clandestino qualquer, não sei se está a ver, não gosta de estar num território desorganizado, desarrumado. Quer dizer, uma empresa de prestígio, uma empresa de qualidade, uma empresa tecnológica quer estar num espaço ambiental com qualidade. Quer dizer, e, portanto, o Eiras oferece isso tudo. Ora, o nosso grande problema neste momento, quer dizer, em relação ao crescimento, nem é a demanda. Cada vez mais empresas procuram sediar-se em Oeiras. O nosso problema é que, na realidade, o território também tem limitações e aquilo que termina... Repare, Portugal é um país masoquista. Quer dizer, há pouca coragem na classe política, particularmente no centro. O PS, aqueles que governam o país. Há muito pouca coragem política ao nível do PS e do PSD, porque se deixou encurralar pela norma social que determina o politicamente correto. E, normalmente, a norma social do politicamente correto ou a extrema-esquerda ou a extrema-direita. E, portanto, eles normalmente andam ali a balançar e não sabem bem o que é onde fazer e, portanto, querem agradar a todos. E, portanto, e depois não fazem aquilo que deviam. Repara, nós estamos numa crise de habitação brutal. Qual é o politicamente correto? Há 730 mil casas desocupadas em Portugal que podiam ser ocupadas. Há prédios degradados que deviam ser construídos e ocupados. Há os vistos gold. Há o alojamento local. Há a burocracia. Esta é a norma social do politicamente correto que a extrema-esquerda, sobretudo, usa. E diz ao mesmo tempo, nós queremos habitação pública. Mas habitação pública feita nestas condições. Ora, vamos ver, em solo urbano e em prédios degradados. O solo urbano, por exemplo, passou de 400 euros para 1.600 euros no espaço de 5 ou 6 anos. Não é? Os prédios degradados, o potencial construtivo, hoje já se vende a 1.500, 2.000 euros a metro quadrado. Eu estou a falar Isto, no fundo, para explicar às pessoas que é mais difícil a própria Câmara conseguir adquirir determinados Com certeza não é impossível. Quer dizer, pode adquiri-los, mas não para a habitação pública, não sei se está a ver. Quer dizer, porque não se pode quer dizer, construir a 4 ou 5 mil euros o metro quadrado para arrendar a 10 euros. Mas, ao mesmo tempo, recusa-se também a construção, a disponibilidade de terrenos para as empresas tecnológicas. Ora, para as grandes empresas tecnológicas, não sei se está a ver. E o que é que acontece? A concorrência entre empresas tecnológicas hoje não é entre Oeiras e Barrancos, onde há terreno. Não é? Lá podem-se plantar batatas, mas alguns defendem que a Google e a Novartis vão para Barrancos, não é? E as batatas plantam-se aqui em Oeiras. Ora, o que é que acontece? A concorrência hoje é feita entre Lisboa, área metropolitana, Madrid, Barcelona, Londres, Limerick, Dublin, entre as grandes capitais, não sei se está a ver. E, portanto, se Portugal não oferece na área metropolitana de Lisboa, em condições de qualidade, a instalação, a disponibilidade de terrenos para as grandes empresas multinacionais, tecnológicas, etc., elas vão para outro país. Vamos falar de habitação. Habitação é um tema central. Qual é a sua política de habitação para este próximo mandato? Pelo que pude ler, tinha 2.500 fogos que tinham sido entregues recentemente. Esses eram os dados que estavam disponíveis. A ideia é construir em alto. A ideia é ter renda acessível, é ter património da Câmara rentabilizado para ser municipal e, portanto, dar às populações de classe média. Qual é o seu plano? O meu plano é o mais pragmático, o mais conhecido no país, não quero falar nele, o mais conhecido do país, o mais eficiente, aquele que mais resultados tem dado, e somos o município que mais clama pela necessidade de transformações da lei dos solos. Por muito que os políticos queiram meter a cabeça na areia com avestruz, mais tarde ou mais cedo vão ter que alterar a lei dos solos e disponibilizar terrenos para a construção da habitação pública. Portanto, o Eiras vai prosseguir no próximo mandato exatamente no mesmo que tem feito nos últimos 30, 40 anos. Portanto, nós tínhamos 6.000 famílias a ver em barracas, não temos nenhuma. Utilizámos até a exaustão o Plano Especial de Realojamento. Quando o Plano Especial de Realojamento em 93 surgiu, já nós tínhamos construído 1.800 casas. Já tínhamos erradicado 1.800 barracas. O PER permitiu-nos acabar com as barracas. Depois disso, não houve mais políticas de habitação a nível nacional. Não houve mais nenhum governo que se preocupasse com a habitação e é por isso que chegámos ao estado que chegámos. Em Oeiras tivemos sempre uma política na área da habitação jovem. E, portanto, tudo o que eram prédios degradados em Oeiras fomos comprando. E, portanto, já recuperámos mais de 30, já entregamos para aí umas 150 apartamentos a jovens e estamos neste momento a recuperar vários, para aí uma dúzia deles.
não é? Aliás, dentro de poucos dias vou entregar 2 ou 3 que estão a ficar concluídos. Esta habitação jovem é destinada a jovens até aos 35 anos, exclusivamente financiado pela Câmara Municipal. Exclusivamente, o orçamento do município. Não é financiada pelo Estado, é financiada exclusivamente pela Câmara e não é habitação social. E não é habitação social porquê? Porque nós temos que comprar os prédios, temos que os recuperar e, naturalmente, não podemos colocar estas casas na área do regime de renda apoiada, que são rendas que variam entre os 10 e os 300 euros em função do rendimento do agregado familiar. Portanto, essa renda varia, pode subir, pode descer em função do rendimento do agregado para famílias que realmente têm carência económica. Normalmente essas casas são arrendadas por concurso a jovens que têm dinheiro para pagar uma renda entre os 500 e os 600 euros. É o montante dessa renda. É claro que fica a cerca de 50% do valor de mercado, mas é uma renda que não varia em função do rendimento. Quais são as tipologias? T0 e T1, exclusivamente. Bom, depois temos a renda apoiada, que é o regime então de renda variável em função do rendimento da família e que varia entre os 10 e os 350 euros. E nesse regime temos perto de 4.000 casas. Portanto, é o parque habitacional da Câmara que está a ser gerido nesses moldes. E começámos recentemente com a renda acessível. E o que é a renda acessível? De corte de financiamentos no âmbito do PRR. Portanto, finalmente, com o PRR, voltou a haver uma política de habitação pública em Portugal. E, portanto, isso é louvável. O município de Oeiras até agora é o único que já entregou casas novas, foi o primeiro município a entregar casas novas construídas com financiamento do PRR. E isto porquê? Porque quando o Dr. António Costa começou a falar na bazuca, não é? Em 2021, já o município de Oeiras tinha projetos concluídos para avançar para a habitação. Porquê? Porque nós tivemos sempre essa política. Não havia dinheiro, não havia financiamento, mas nós íamos fazendo projeto. Portanto, quando vem a dita bazuca, nós avançamos logo com as candidaturas. E neste momento temos 750 casas em construção, das quais já foram concluídas à volta de 100, não é? E que até junho do próximo ano são entregues mais umas 300 e até 27, ou até meados de 27, estarão concluídas cerca de 750. Mas ao mesmo tempo vão arrancar mais 700. E acha que esse número é suficiente face à realidade da habitação? Não é suficiente. Nunca será suficiente. Eu digo já porque vão arrancar mais 750. Portanto, serão 1.500. Mas ao mesmo tempo já estamos a preparar, na sequência da alteração do RGICT, que aliás conduziu à queda do governo. Não é? Que é uma questão muito delicada, não é? Que foi a propósito da lei dos solos que o secretário de Estado Hernani se demitiu e, na sequência disso, por arrasto, pelos vistos, parece que toda a gente tinha empresas de imobiliária para vir fazer negócios com os estrangeiros. A maior falácia que se vendeu em Portugal, foi a maior falácia que a extrema-esquerda conseguiu vender em Portugal, é de que essa alteração à lei dos solos ia gerar especulação. Ora bem, imobiliária. Ora bem, isto traduz a ignorância, realmente, da generalidade das pessoas que falam desta matéria. Só gera especulação aquilo que está no mercado. O que não está no mercado não gera especulação. A habitação pública está fora do mercado. A habitação pública é destinada a famílias que precisam de casa. Ora bem, nós temos apenas 2% de habitação pública em Portugal. Isto devia fazer-nos envergonhar. Não é? Corar de vergonha. Temos 2% de habitação pública. A média na Europa ultrapassa os 25%. Ora bem, porquê é que nós não fazemos o que se faz na Europa? Não é? Portanto, nós precisamos de mais habitação pública. Porque... E prevê nas suas construções essa habitação pública? Claro, repara, os promotores privados, quando dizem, porque a extrema-esquerda diz, é preciso limitar as rendas, é outra falácia. Limitando a renda resolve-se o problema da mentira. Deixa de haver mais menos casas. Está a ver? E, portanto, os privados não fazem ação social. Os privados é para ganhar dinheiro, é esse o papel deles. E constroem para quem tem dinheiro para comprar ou quem tem dinheiro para arrendar, não sei se está a ver. Quem não tem dinheiro para comprar nem para arrendar está fora do mercado. Tem que ser o Estado, é assim por essa Europa fora, tem que ser o Estado a resolver. Ora bem, razão porque as alterações ao RGIC não resolvem ainda o problema. Portanto, o Oeiras tem tido aqui um papel fundamental no combate a esta questão, no sentido de que o Governo, ou os governos, eu estou a falar neste governo, mas falo em todos, porque eu tinha falado com o Dr. António Costa e ele estava de acordo comigo nesta matéria. O Dr. Montenegro também está de acordo comigo nesta matéria. Eles também acham que é preciso alterar a lei dos solos. Mas a verdade é que depois chega ao Parlamento a esta discussão toda, dizem-se todos os disparates e quem se trama é o povo. Ora, mas e porquê? Porque a alteração que foi feita ao regime permite o quê? Uma coisa que a lei já permitia. As câmaras municipais, no âmbito dos planos diretores municipais, já podem reconverter-se ao rústico em urbano para fazer casas.
Acontece que é um processo muito moroso, demora 10 anos. O que é que esta alteração ao RGIC veio fazer? Veio permitir um processo mais simplificado, em que, por simples decisão da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, é possível transformar solo rústico em solo urbano e aí construir habitação. Mas que tipo de habitação? É exclusivamente habitação para renda apoiada ou habitação para renda acessível. Já é um avanço, e isso vai permitir, por exemplo, Oeiras, neste momento já temos o levantamento de terrenos rústicos que nos vão permitir, vamos reconvertê-los em urbanos, e vão nos permitir construir mais 2.500 casas. Além das 1.500, que já estão em curso, mais 2.500, serão 4.000. Com essas 4.000 casas, nós atingiremos à volta de 9, 10% de parque público em Oeiras. Ora, o que é que é preciso fazer então? É que estes terrenos rústicos que vão ser reconvertidos em urbanos, além de permitir a construção para habitação apoiada, para renda apoiada e para renda acessível, permita também a construção de casas destinadas à venda a custos controlados. E essas casas de venda a custos controlados não poderão ser alienadas pelos adquirentes num período, por exemplo, de 25 anos. Por caso contrário, aí sim estaríamos a gerar especulação. Ora, isto porquê? Para lhe dar este exemplo. Eu há dias entreguei umas casas, 60 casas no Alta Montanha. Saíram à Câmara a uma média de 190 mil euros cada casa. Do outro lado da rua, sabem como é que estão a ser vendidas? 600 mil. 3 vezes mais. Portanto, é possível fazer habitação pública, construir habitação pública a preços custos controlados, desde que haja terreno que não ultrapasse os 100 a 200 euros o metro quadrado. Tem um exemplo, por exemplo, em Miraflores, perto do parque, que estava previsto uma construção de vivendas à frente daqueles prédios que já estão construídos ali na rotunda, e acabou por ser uma construção em alto. A que é que se deveu essa opção? É pela necessidade? Não, está muito mal informado. Mais uma vez é a extrema-esquerda. Diga. Está a ver? Mais uma vez é a extrema-esquerda, que é miserável neste país, é uma coisa extraordinária. São mentirosos, quer dizer, mentem. E a verdade é esta: a mentira, tantas vezes repetida, não é? Acaba por parecer verdade. Se seguir a Alameda Fernópolis por aqui acima, vê lá 4 leões. E em cada leão tem uma placa. E que diz assim: esta urbanização, estes leões simbolizam o início desta urbanização pelo Sr. Pena Mechou em 1967. Portanto, veja bem, em 1967 aquela urbanização foi aprovada. Em 1974, com a Revolução, houve uma intervenção do Estado e o Estado intervencionou a empresa. Em 1977, a empresa foi devolvida aos proprietários. O Estado, não é a Câmara Municipal, o Estado determinou a revisão do plano de pormenor do Vale de Miraflores. E em 1985, em agosto de 1985, ainda eu não era Presidente de Câmara, só tomei posse em 86, foi aprovado um novo plano de pormenor, que determinou, veja bem, a retirada de 1.000 fogos no plano de pormenor de Vila Flores. O plano de pormenor ficou com menos de 1.000 fogos do que aqueles que estavam previstos. O que é que aconteceu então? Do outro lado, nunca estiveram previstas moradias. Estavam previstos prédios. O que é que o Governo fez? Eu digo o Governo porque não foi a Câmara. Mas voltamos ao mesmo. Quer dizer, os mentirosos, não é? Fizeram uma campanha em Miraflores que eu tive que desmentir, fiz uns folhetos e tal, mas depois de desfazer uma mentira é muito difícil. Não é? Acontece que andaram por lá a dizer que o Isaltino é que estava a aprovar aquilo tudo. Não há um ato meu de aprovação do que quer que seja ali em Miraflores. Desde que eu sou Presidente da Câmara, claro, há loteamentos, há isto, há aquilo, mas, quer dizer, em termos de plano, aquilo estava aprovado, são direitos adquiridos, não é? O parque urbano que lá está construído, o parque urbano da margem direita da Ribeira, tinha torres como tem do outro lado da estrada. E o que o plano de agosto de 1985 fez foi retirar as casas que havia, os prédios que havia no parque urbano, para haver ali um espaço verde, porque senão não havia espaço verde nenhum. E muito bem, quer dizer, eu aplaudo aquilo que foi feito. Retiraram os prédios que estavam previstos no parque urbano e passaram-nos para a margem esquerda da Ribeira, aumentando a densidade de construção do outro lado, mas libertando deste lado ali, ficando, por exemplo, fizeram mais altura, mas libertando deste lado. Portanto, obviamente, se o plano está aprovado, se o proprietário mete um projeto de loteamento, a Câmara Municipal, se o loteamento respeita ao que está no plano, tem que o aprovar. Porque o plano de pormenor está abundante. A esquerda também falou
do risco de colapso da Ribeira Canalizada de Algés ou os resíduos com amianto espalhados nas praias da Cruz Quebrada, da Afundo, no Passeio Marítimo de Algés. Está sensibilizado para isso? É verdade? É mentira? Não, são oportunistas puros, quer dizer, realmente vou dizer uma coisa, essa gente tem que ser desmascarada, não passam de oportunistas, quer dizer, sempre que sabem que a Câmara Municipal vai fazer qualquer coisa, eles vão reclamar. Quer dizer, a Câmara Municipal, veja bem, desde 2008, a propósito da Ribeira, em 2009 fizemos um acordo com o governo do Sócrates, para intervenção na Ribeira. Era um investimento na ordem dos 30 milhões de euros, com projeto na altura do Vinagre. Foi assinado o acordo. Mas o governo do Sócrates caiu. A Ribeira até parece embruxada, não sei se está a ver. O Sócrates caiu. Assinámos outro acordo com o governo do Dr. Luís Montenegro. Passado o mês caiu. Aliás, há 2 meses. Eu, por acaso, avisei, no discurso que fiz, na altura que estávamos a assinar, disse à Ministra do Ambiente, que estava ali a presidir a coisa, Sra. Ministra, não sei se sabe que nós temos aqui a assinar um documento, os últimos 2 que assinámos, os governos caíram. Espero que não aconteça ao mesmo este. Não é que caiu. Logo a seguir, caiu. Pronto. Mas, entretanto, ganhou as eleições, e neste momento realmente está garantido, as obras estão a decorrer e, portanto, em 2 fases. A primeira é a correção de patologias existentes na atual secção da Ribeira, situações de risco, não é? E que estão a decorrer essas obras, devem ficar prontas antes do inverno. São obras que não darão além dos 2 milhões de euros, mas ao mesmo tempo ficará concluído também a revisão do projeto que vai permitir a duplicação da Ribeira entre o Comandante de Largo Augusto Madureira até à Foz. Ora bem, então o que é que acontece? Manda-se fazer um estudo, a extrema-esquerda, não é, diz, nós é que pressionámos para fazer estudo. Vai-se limpar, por exemplo, hoje, precisamente hoje, começa a limpeza da Praia da Cruz Quebrada, de amianto encontrado lá. Bom, claro, vão dizer, nós é que pressionámos para não sei o quê. Quer dizer, dá a impressão que em Oeiras não acontece rigorosamente nada que não seja à extrema-esquerda a referi-lo, a pressioná-lo. Quer dizer, portanto, isto é de um oportunismo extraordinário. Habitação. Por exemplo, a extrema-esquerda em Oeiras, quando falam de habitação, dizem que são por favor da habitação pública. Mas depois arranjam sempre um pretexto para votar contra. Quando aparece um projeto, ou porque dizem que está uma parte da Reserva Ecológica Nacional, ou porque o plano afinal, em tempos, era espaço vital e não sei o que mais, e não devia ter deixado de ser, e por aí fora, arranjam sempre um argumento. Repara, apesar de ser tudo legal, olha, vou-lhe dar um exemplo. Um edifício lindíssimo, que foi inaugurado há poucos dias, ali na Junça, em Linda a Velha, é um edifício fantástico, muito bonito, estavam lá os estaleiros da freguesia, da Junta da Freguesia de Linda a Velha. Fizemos o projeto, avançámos com a obra, etc. O que é que aconteceu? Uma providência cautelar fomentada justamente pelo Bloco de Esquerda, pelo LIVRE, não é? E pelo VOLT, porque eles estão juntos, não é? Uma providência cautelar no Tribunal Administrativo para embargar aquela obra, porque violava o artigo 58 do RGE, não sei o que, do RGE. Tem a ver com o problema da distância de um prédio ou outro, etc. Bem, é claro que não violava nada. A Câmara Municipal tem arquitetos, tem engenheiros no Departamento de Habitação que se pronunciaram sobre essa matéria e, curiosamente, a decisão do juiz até ultrapassou as minhas expectativas, porque a decisão do Tribunal foi não só dizer que estava tudo bem, mas elogiar a competência dos técnicos da Câmara na apreciação daquele projeto, etc. Não acha que falte oposição em Oeiras, mesmo tendo vencido com 50%? Não, lamentavelmente não há oposição em Oeiras. Eu não conheço nenhuma oposição. Conheço a oposição, vamos lá ver, há uma oposição construtiva, que é do PS e do PSD. Aliás, quando se fala em oposição, eu resumo isto muito facilmente. Olhem para as deliberações da Câmara de Oeiras. E o que é que se verifica? Que há propostas do PSD, da vereadora do PSD, votou contra algumas propostas. Portanto, esta ideia de se querer... Nós é que somos a oposição, não é? Quer dizer, às vezes é habilidade de um lado e é menos habilidade do outro, não é? Mas o que importa é a eficácia, não sei se está a ver, a eficácia da oposição. Ser oposição para dizer mal do Presidente da Câmara, chamar-lhe nomes ou não sei o que, isso não é oposição. Oposição é impedir que determinadas coisas se façam, porventura sejam más, e coisas boas se façam e não estariam para se fazer. Ora, vamos ver, propostas do PSD, da vereadora do PSD.
São dezenas as propostas da vereadora do PSD que foram aprovadas pela maioria na Câmara. Propostas da vereadora do Partido Socialista. São várias as propostas que foram apresentadas e que foram aprovadas. Propostas da vereadora da oposição do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do VOLT. 99% chumbadas. Pode ter passado uma ou duas. São apresentadas propostas. Ainda há dias me apresentaram um partido político. Apresentou uma série de propostas, para 40 ou 50, das quais só duas é que não estavam em curso na Câmara. Mas eles não sabiam, não tinham conhecimento disso. Não é? Mas é natural, porque, pare, eu fiz há dias uma sondagem para saber qual é o grau de conhecimento das políticas sociais da Câmara. E pus 25 medidas. Desde a política de apoio ao medicamento, as bolsas de estudo, o aquecimento, o financiamento que damos para o aquecimento, os rastreios de determinadas doenças, enfim, uma quantidade. O Oeiras está lá, que é um programa que consiste na reparação de uma janela, de um vidro, de uma torneira que está a pingar, da televisão que se desligou e tal. Bom, e sabe qual é o grau de conhecimento? No total das 25 medidas, 64% da população de Oeiras nunca ouviu falar nelas. E ainda dizem que eu faço propaganda. E acha que é importante esse tipo de propaganda? É fundamental. Públicos, Seja, toda a gente fala em cidadania. Uhum. Toda a gente fala em cidadania. Cidadania também não é só contestar. Cidadania não é só protestar. Cidadania não é só eu quero que se faça isto, que se faça aquilo. Cidadania é meter o cartão do lixo no caixote do lixo, da ilha ecológica, não é? E cidadania é ler a informação e estar a par daquilo que se faz, não é? Porque, na realidade, repare, quando a Câmara adota uma determinada política, por depois lá vêm os tais tipos que dizem que fazem oposição. A Câmara Municipal tem bolsa de estudo, mas as pessoas não sabem que há bolsa de estudo. A Câmara Municipal tem... E depois, quando informamos, dizem que estamos a fazer propaganda. E então agora, neste período, são marcadas eleições. Portugal é um país sui generis. Não é? Nós basta vermos o que é que se passa por essa Europa fora. Em Portugal, 70 dias antes da eleição, a Comissão Nacional de Eleições é uma espécie de lápis azul. É pior do que a censura no tempo do Salazar. Quer dizer, em que o Presidente de Câmara não sabe o que é que há de fazer. Não é? A lei diz que podemos fazer inaugurações. Mas depois vem a Comissão Nacional de Eleições, que não é legislador, é um mero intérprete, vem dizer que é preciso cuidado com os adjetivos. Bem, mas quais adjetivos? Não podemos dizer, estou a entregar uma casa, um prédio de habitação, e não posso dizer, este prédio é tão bonito, este prédio, olhem para isto, olhem que maravilha de prédio. Não é? Até tem água e luz. É muito diferente de uma barraca. Isto é que é bom. Quer dizer, não se pode fazer isto, não sei se está a ver. Portanto, estamos aqui a comentar realmente o que é a oposição. Não é? Portanto, repare, quando um partido minoritário quer passar por cima dos partidos que são maioritários, dizendo que sim, aquele é que é a oposição pura, genuína, não é? Quer dizer, não passa realmente de fanatismo. Quer dizer, e, portanto, eu devo dizer, nestes últimos mandatos, considero que a oposição, o Partido Socialista, o PSD, até porque só há 4 grupos na Câmara, não é? neste último mandato, não é? Que é o meu movimento, é o PSD, o PS e a coligação Evoluir Oeiras com o LIVRE, Bloco de Esquerda e VOLT. E, portanto, o tipo de oposição, do que dizem de oposição, que esse grupo de extrema-esquerda faz, é uma oposição muito radical, quer dizer, que não é gratuita, quer dizer, é uma oposição que incide essencialmente sobre questões de natureza pessoal, quer dizer, e, sobretudo, vão buscar, muitas vezes, situações que estão em vias de resolução. Deixe-me ir aí, porque esta questão de natureza pessoal é verdade. O Isaltino é uma pessoa polémica, foi tido como uma pessoa polémica e, portanto, eu acho que os olhos estão muito em Oeiras e em si na sua personalidade. Há quem lhe chame, inclusive, egocêntrico, já ouvi isto em vários discursos de outras forças políticas. Não querendo entrar por aí, obviamente, queria lhe perguntar, por exemplo, esta questão de fazer a publicidade, propaganda a determinados restaurantes, por exemplo, em Oeiras, essa ideia nasceu de onde? Tem a ver com a questão das faturas que entretanto se levantaram, os 140, quase 140 mil euros que se levantaram, e foi forma de também mostrar que comia Oeiras e que conhecia os empresários em Oeiras? Vamos lá à primeira parte. Egocêntrico. Bem, olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Olhem para os despachos de delegação de comunidade. Eu vou explicar. Porquê é que Oeiras tem sucesso? Comparativamente com outros municípios. Porque é que os indicadores de desenvolvimento económico e social em Oeiras ultrapassam de longe qualquer município português. Portanto,
Nós somos um município de referência europeu. Porquê? É pelos lindos olhos de Visaltino. É porque eu sou egocêntrico. E, portanto, eu é que faço tudo. Eu é que quero fazer tudo. É exatamente o contrário. O Oeiras tem sucesso, sabe porquê? Porque há um nível de descentralização incomum em Portugal. E um presidente egocêntrico nunca poderia fazer isso. Eu vou explicar. O nível de descentralização das decisões em Oeiras é uma coisa extraordinária. Tem mais competências um chefe de divisão da Câmara Municipal de Oeiras do que muitos vereadores de câmaras municipais aqui à volta. Quanto ao problema dos almoços, essa história dos almoços, repare, o que não está correto é, muitas vezes, a comunicação social e a própria, digamos, os próprios órgãos de jurisdição, os órgãos, digamos, controladores, não serem imparciais. Quer dizer, porque na realidade, se na Câmara de Oeiras há almoços de trabalho, é a única Câmara do país onde há almoços de trabalho. Nas outras câmaras não há almoços de trabalho. Portanto, deu-se a circunstância que, na altura, o jornalista dessa revista pediu a vários municípios e o único que respondeu até foi o Oeiras. Quer dizer, o único que não teve nenhum problema. Justamente porque não é segredo. Quer dizer, há almoços de trabalho, ainda ontem tive almoços de trabalho. Olha, dei a fazer visitas durante a manhã e durante a tarde. Naturalmente que não mandei as pessoas a almoçar, os técnicos, os dirigentes que me acompanham nessas visitas. Olha, agora vão almoçar e depois voltamos aqui às 4 da tarde. Não é? Quer dizer, portanto, estamos a falar de visitas que começam às 9h30, 10 da manhã, que se podem prolongar até às 3 da tarde, ou podem-se prolongar até às 7 ou até às 8, tudo depende se há sol ou não, não é? Portanto, não há horário, não é? E, portanto, é natural que há esses almoços de trabalho. Depois vêm com aquelas histórias mirabolantes, que é desonestidade pura, mas nós estamos habituados a isso, não é? Quer dizer, pera manca por todos os lados, mas qual pera manca? Quer dizer, em milhares de almoços houve 4 garrafas de pera manca. Quer dizer, se calhar até o Blavinho mais caro do que o pera manca, porque era o pera manca branco, não é? Bom, depois lavagante, por aqui lavagante a rodos. 5 refeições que tinha lavagante, ou arroz de lavagante, não sei o que mais e tal. Portanto, isto também é por isso que Portugal é o que é. Teme que esses 139 mil euros distribuídos por 6 anos, que é importante eu também dizer isto, fazer a contextualização, teme que tenham um impacto eleitoral, que as pessoas se lembrem disso ou não? Não tem impacto nenhum. Quer dizer, isso é uma questão para consumo dos próprios partidos políticos e digamos, para efeitos mediáticos. Quer dizer, ao nível da população não tem efeito nenhum, porque a população sabe. Repara numa coisa: onde há desenvolvimento não há corrupção. Onde há desenvolvimento não há desonestidade. Não pode haver. Portanto, onde há indicadores de desempenho como o de Oeiras, as coisas têm que funcionar. Quer dizer, e, portanto, os almoços, isso acontece em todas as câmaras municipais. Não venham cá com histórias. Em todas as câmaras municipais, esses almoços. E bem. As pessoas também não são escravas. E, portanto, se um funcionário está a trabalhar de manhã até à noite e está impedido de realmente poder ir almoçar a casa ou ao refeitório da Câmara, porque está afastado, etc. Portanto, isso, repare, é esses casos e casinhos, e que importa é falar de políticas, não é? Bom, ora, o que é que aconteceu? O Ricardo Araújo Pereira, não é? 2 ou 3 dias depois, quer dizer, fez ali uma rábula com aquela coisa, não é? E aquilo teve um efeito extraordinário, quer dizer, e eu realmente vi aquilo e comecei a pensar, associou-se uma situação. Eu nunca liguei muito às redes sociais. E quem consultar o meu histórico nas redes sociais vê que eu não tenho propriamente histórico nas redes sociais. Quer dizer, o Facebook era não sei de quando, mas eu punha lá, mês a mês, punha lá uma coisa qualquer. No Instagram, então, nem sequer usava o Instagram. Foi a partir de junho do ano passado, talvez, acho que foi junho do ano passado, que eu comecei realmente a dar mais força à coisa. E, curiosamente, foi um grupo de jovens que me disse: ó Presidente, você, devia dar mais importância ao Instagram, porque a malta jovem veio ao Instagram, não sei o quê e tal. E eu também, mas eu não tenho a pagar para isso. Presidente, faz 5 ou 6 vídeos no mesmo dia, se for preciso e tal, e depois gera coisas. Está bem, ok. E começámos a fazer. Bom, e foi assim que eu comecei a fazer vídeos, e de restaurantes, naturalmente, mas repare bem, dá a impressão que eu só faço vídeos de restaurantes. Curiosamente, eu ponho normalmente um restaurante de 10 em 10 dias. Um restaurante. E nos outros dias ponho atividades da Câmara, trabalho, inaugurações, visitas que faço, etc, etc. Na realidade, hoje em dia, o que é que acontece? A questão dos restaurantes tornou-se tão, como é que eu ia dizer, viral, não é? Que hoje é indiscutível. Uma campanha de milhões de euros não tinha o mesmo efeito. E são os próprios hoteleiros, os
os homens da restauração do Eiras que reconhecem isso. Hoje os restaurantes estão todos cheios, ao almoço, ao jantar, é vulgar ver gente de Cascais que nunca vinha ao Eiras, não sei se está bem, aquela malta de Cascais achavam que em Cascais havia tudo e tal, agora é chique vir ao Eiras. Quer dizer, é de Cascais, é de Lisboa, é tudo. Eu ainda ontem, por acaso, estive num restaurante e estava lá gente que vinha vinda de Santarém, eram uns 10 ou 12 e mal me viram, dizem logo, olha, tivemos aqui por sua causa. Quer dizer, portanto, realmente isto teve um impacto extraordinário ao nível da restauração. E o que é que acontece? Toda a gente me pede para fazer vídeos, mas eu não tenho tempo, não é? E não acha isto pouco ético, ou a ideia de que pode estar a angariar votos com esse tipo de publicidade? Desculpa, lá, pouco ético, o que é que isso tem a ver com a ética? Mas qual é o papel qualquer? Por lá ver uma coisa, o meu objetivo não são os votos. Não são os votos, quer dizer, o meu objetivo é valorizar aquilo que é do meu território. Quer dizer, e portanto não tem nada a ver com ética, não é? Além do mais, eu quero dizer o seguinte, sem falsas modéstias, quer dizer, vamos lá ver, eu não tenho qualquer dúvida relativamente aos resultados dos eleitorais, quer dizer, portanto, eu até lhe digo mais, quer dizer, eu tive, em 11, tive 8 vereadores em 2021. Eu devo dizer que eu não estou interessado em crescer mais, quer dizer, portanto, 6 vereadores já é a maioria, com 7 é consolidada, com 8 então, etc., porque eu prefiro ter a oposição na Câmara do que na rua. Sem saber, eu prefiro ter a oposição dentro da Câmara do que na rua, inorgânica, etc. Não é? Portanto, a questão isto não tem a ver com ética, as pessoas não têm a mínima noção. Agora, como Presidente de Câmara, eu devo lhe dizer, eu conheço muitos Presidentes de Câmara, aliás, este estilo está a pegar. Porque eu já vi alguns presidentes de Câmara, ainda há dias, estive com um que me disse, pois, Aldino, estou a fazer o mesmo. É pá, tu deste uma ideia. E candidatos até. E candidatos também, quer dizer, são candidatos, uns são presidentes de Câmara, outros são candidatos, mas repara, mas isto também, no fundo, também tem a ver com a realidade atual, quer dizer, na verdade, as redes sociais hoje não podem ser descuradas, quer dizer, não adianta, nós podemos dizer, as redes sociais dizem muitas coisas más. Dizem muita mentira. Eu uma coisa fico... ou às vezes há determinadas redes sociais, determinadas pessoas que eu não vejo, não sei entender, que é para não ficar incomodado. Então prefiro não ver, não é? Mas a verdade é esta, não se pode ignorar. Quer dizer, porque as redes sociais têm coisas más, é a maldicência, é o anonimato, está a ver, é tudo isso, não é? Mas também tem coisas boas. Falando, a última pergunta relativamente à sua política e ao próximo mandato. Ainda tem ideia de ter uma marina na Cruz Quebrada? Foi outra polémica também. Não é polémica nenhuma. A ideia da marina não é minha, é dos promotores. E eu espero que se realize, porque acho que aquele projeto é um projeto extraordinário, é um projeto que vai requalificar ter um impacto em toda a zona da Cruz Quebrada, não é? Portanto, eu espero que vá. Aliás, o Tribunal, como já deu razão, a providência cautelar já foi levantada, também foi instaurada uma providência cautelar. Neste momento, nós aguardamos a decisão do Tribunal. Mas, quer dizer, só num país atávico é que o projeto daqueles não avança. Portanto, tem todas as condições para avançar. É um projeto extraordinário e pelo qual a Câmara Municipal se atravessa. Esta aproximação ao PSD deve-se a quê? Provavelmente, vamos dizer, como eu sou egocêntrico, não é capaz de se dever ao meu bom trabalho, não é? E a da minha equipa, claro. Muitos anos depois. Não é muitos anos depois, quer dizer, vamos lá ver, eu acho que, bom, falando seriamente, eu acho que o que acontece é que, vamos lá ver, eu sou um social-democrata, muito mais social-democrata que o PSD. Vamos lá ver. O PSD foi mudando ao longo dos anos. De 2005 esta parte, já passou por uma fase que estava muito encostada à direita, mas mesmo muito à direita, que foi o período da Troika, e não tinha havido nenhuma necessidade. Mas a verdade é que esse período da Troika foi um período de viragem brutal do PSD, no qual eu nunca me poderia rever naquela situação. Foi transversando, depois com o Montenegro, digamos, numa primeira fase, ele posicionou-se ao centro, ele posicionou ao centro, neste momento, por razões de governação, digamos, está numa situação de equilíbrio instável, quer dizer, não sabe ainda bem para onde é que vai virar, mas o que importa é que em termos de políticas municipais, em Oeiras, sempre tivemos políticas sociais-democratas, quer dizer, desde a habitação, eu lembro que o professor Cavaco Silva foi o maior social-democrata deste país. No tempo dele fez-se o PER, no tempo dele fizeram-se creches, fizeram-se lares de terceira idade, os governos do Cavaco Silva financiavam todos esses equipamentos, depois disso nunca mais aconteceu.
E, portanto, nós em Oeiras continuamos a fazer creches, continuamos a fazer lares da terceira idade, temos neste momento vários projetos concluídos para arrancar, quer dizer, e, portanto, obviamente que à medida que o tempo foi passando e que os atos eleitorais se iam sucedendo, de 2005 a esta parte, eu fui aumentando o score eleitoral. E não é só com o PSD, vamos lá ver, foi o PSD foi diminuindo, o PS foi diminuindo, todos os partidos, o Partido Comunista foi diminuindo, todos os partidos foram diminuindo. O que quer dizer que a minha candidatura é muito transversal, quer dizer, a forma como os oeirenses olham realmente para a minha candidatura é uma, digamos, é uma visão muito transversal da sociedade, não é? E, portanto, significa que quer o PS, quer o PSD, são talvez aqueles que mais sofreram do ponto de vista eleitoral, com a minha candidatura. Quer dizer, portanto, é natural que isso tenha acontecido, porque se eu me posiciono ao centro, se sou social-democrata, naturalmente que vou beber dos dois. Por outro lado, merecer naturalmente aquilo que é o que é que interessa aos cidadãos. Os cidadãos são muito egoístas, não sei se está a ver. Os cidadãos não votam no Isaltino pelos lindos olhos dele. Não é? Os cidadãos votam no Isaltino porque sabem que aquilo que eu prometo faço mesmo. E, portanto, tem provas disso. De maneira que, entre o certo e o incerto, votam no certo. Não é? Portanto, sempre houve um eleitorado do Partido Comunista, quase 25% a 30% dos comunistas que votavam na Assembleia Municipal, por exemplo, não votavam na Câmara, não votavam no Partido Comunista. Quer dizer, votavam no Partido Comunista na Assembleia, mas na Câmara votavam no Isaltino. Mas e isto acontecia com todos os partidos. E, portanto, repara, é natural que o PSD, nestas circunstâncias, não é, entendesse não apresentar uma candidatura. Portanto, eu não pedi nada a ninguém, mas é natural que o PSD não apresentasse candidatura por se reverem nas políticas. Em relação ao PSD, desvinculou-se em 2005. Parece que o nome do Isaltino para o próprio partido foi um embaraço em determinados momentos, mas agora o partido volta a estar consigo nesta candidatura. Isso dá-lhe um especial gozo? Não me dá gozo. Não me dá gozo. Não me dá gozo, mas dá-me alguma satisfação, naturalmente. Quer dizer, porque, repara, há anátemas com os quais nós temos que viver toda a vida, não é? Mas é importante que o tempo também se vai encarregando de demonstrar às pessoas que estão erradas acerca da avaliação que fazem, não é? E, por outro lado, também há alguma hipocrisia. Repara, diz uma experiência que, por vezes, aqueles que mais falam em transparência e em ética são os que não a têm. O tempo também se encarrega de demonstrar isso. Não é? Quer dizer, portanto, eu julgo que a nível do PSD não será apenas, eu diria, não será apenas uma questão de interesse. Por exemplo, há pessoas que já me disseram, às vezes, dizem, o PSD decidiu não apresentar a candidatura com medo de não eleger ninguém e, portanto, era uma humilhação não eleger ninguém, não sei o que, é melhor estar do lado dos vencedores. Ontem havia num jornal qualquer, não podes vencê-los, entre parênteses, não sei o que, junta-te a eles, não é? Bom. Mas eu acho que não, quer dizer, eu acho que houve aqui eu devo dizer que já em 2021, com o Dr. Rui Rio, porque sabe que muitas vezes as questões pessoais por vezes inquinam a relação, não é? Nós temos de ter consciência disso e temos de compreender isso. Em 2021, curiosamente, aí sim tinha-me dado mais satisfação. E eu estava disponível para fazer uma espécie de acordo com... Agora não fiz acordo nenhum com o PSD, atenção, não temos qualquer acordo. Mas em 2021 estava tudo preparado realmente para haver um acordo do tipo coligação com o PSD. E tudo acordado com o Dr. Rio, quer dizer, portanto não havia já qualquer dúvida. No entanto, há uma comissão política qualquer e houve dois membros da comissão política que se opuseram ferozmente, o David Justino e a Isabel Meireles. Curiosamente, os dois do Beiras, os dois residentes lá no Conselho. E nessa altura, apesar de dizerem que o Dr. Rio, que é um tipo autoritário, que é um tipo não sei o quê, etc, a verdade é que ele demonstrou uma grande flexibilidade e cedeu, e portanto não houve esse acordo. Mas portanto já em 2021 isso esteve praticamente tratado. Como, isso também foi uma questão que nunca foi resolvida, como por volta de 2009, mal saiu o Dr. Marcos Mendes, a liderança do partido, todos os líderes do partido, todos, sem exceção, tiveram uma excelente relação comigo. Já lá vamos ao Dr. Marcos Mendes. Queria perguntar-lhe se no boletim de voto é possível confirmar o símbolo que vai aparecer é o símbolo da sua coligação, não do PSD. Não é coligação nenhuma, o que aparece do seu movimento, peço desculpa. No boletim de voto é Isaltino e do VAR Oeiras 25. Nada de PSD.
Também não é por nada. Mas repara, as pessoas conhecem, não é? Quer dizer, eu não posso tirar o Isaltino do boletim de voto, não é? Quer dizer, porque é muito mais fácil. As pessoas vão ali e veem Isaltino, não é? Isaltino, Inovar Oeiras 25. Sim, senhor. Falou de Marcos Mendes e vou-lhe perguntar isto. Em 2005, Marcos Mendes era secretário-geral, aliás, era presidente do PSD. O Isaltino desvincula-se do partido. Agora, nas presidenciais, sabem quem vai votar? Vai votar em Marcos Mendes? Não, já disse em quem votava, já disse que votava no Almirante. Eu sou um apoiante do Almirante. Claro que o Dr. Marcos Mendes não me cativa, não é? Mas por várias razões, não são... É sempre difícil, eu digo, não é da natureza pessoal, já vai lá há tanto tempo. Acho é que é despropositado o Dr. Marcos Mendes ainda falar na questão da ética e da transparência e dizer que por razões éticas vetou o Presidente de Câmara em 2005. Isso é que acho necessário, passaram 20 anos. Passaram 20 anos e continuar a falar nisso, não é? Não tem mais nada, porque na realidade nunca teve nenhuma pasta governamental de referência, não é? Quer dizer, nunca teve que trabalhar a sério, não é? Portanto, nunca ganhou uma eleição, portanto, é natural que ele se estribe nesse tipo de que ele considera determinados valores, não é? Mas que, naturalmente, não sou eu que vou relembrar o passado. Nós tivemos muita luta juntos, os dois, e, portanto, digamos, em honra a essas lutas, eu acho que não vou agora fazer com o Marcos Mendes o mesmo que ele fez comigo. Quer dizer, mas até porque isso já passou, não sei se está a ver, eu não sou uma pessoa rancorosa, até por uma razão, até porque o que ele diz não é verdade. Quer dizer, quando ele diz que vetou o meu nome, ele está a enganar os portugueses. Aliás, andamos a enganar há muito tempo, não é? Portanto, quando ele diz que vetou o meu nome para a Câmara Municipal de Oeiras, é verdade. Já não é verdade quando diz que vetou o meu nome para candidato, não é? Porque, na realidade, ofereceram-me qualquer Câmara, menos Oeiras. Portanto, eu podia ser candidato a Odivelas, a Louros, a Amadora, mas não podia ser a Oeiras. E até com uma razão plausível, quer dizer, porque presidia a Câmara a doutora Teresa Zambujo, e a Comissão Política Nacional do PSD tinha tomado uma decisão genérica dizendo que os candidatos, os presidentes de Câmara que se mantivessem em funções e que quisessem ser candidatos seriam. Ora, era o caso do Oeiras, a Presidente Zambujo era a Presidente e, portanto, ela queria ser candidata, seria candidata logo, o Isaltino não podia ser para lá. Essa questão da ética foi inventada depois como um argumento, digamos, às vezes as pessoas querem construir a sua credibilidade à custa da credibilidade dos outros. Eu acho que isso é mau, é feio. Dá-lhe algum gosto o facto de Carlos Moedas ter vindo requisitar uma super vereadora de Oeiras, estabelecendo como prioridade tê-la como vereadora em Lisboa? Não, quer dizer, não é uma questão de gosto, mas é a demonstração, para lá ver. Realmente, eu acho que a vereadora Joana Batista é uma grande aquisição para a Câmara Municipal de Lisboa, indiscutivelmente, porque ela é uma operacional, portanto, não é muito vulgar, eu vou dizer. Esse é um dos segredos do Oeiras, está a ver. As apostas que nós fazemos, mesmo a nível de dirigente, político, normalmente têm pessoas que eu sei que são capazes de se envolver, não sei se está a ver. Ora, o que é que acontece? A mim, na Câmara de Lisboa, isso acontecia já há muito tempo, não era só agora, acontecia há muito tempo. Os candidatos, e não é só na Câmara de Lisboa, lamentavelmente nós podíamos ter quadros políticos melhores do que temos. Acontece que os partidos políticos aprisionam os candidatos. Quer dizer, e então, na primeira candidatura, normalmente os partidos políticos mandam para esta pessoas que muitas vezes não têm experiência nenhuma. Quer dizer, um vereador na Câmara de Lisboa tem a responsabilidade de um ministro. Quer dizer, nós às vezes desvalorizamos as coisas. Vamos lá. A Câmara de Lisboa é uma organização extraordinária. E, portanto, um vereador não pode ser um verbo de encher. Tem que ser alguém que vai para vereador, mas que vai ter responsabilidades extraordinárias. Portanto, tem que ter capacidade de decisão, tem que ter conhecimento, tem que ter capacidade de trabalho, etc, etc. E, portanto, eu não tenho dúvidas que a vereadora Joana Batista vai ser uma pedrada no charco da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, e ainda bem para o Presidente Carlos Moedas. De maneira que, para mim, vou lá ver, obviamente que é uma perda, naturalmente que ela fazia muita falta em Oeiras, mas é mais fácil para mim substituir a vereadora Joana Batista do que o Presidente Carlos Moedas, arranjar outra Joana Batista, não sei se está a ver. Quer dizer, portanto, acho que para Oeiras é um orgulho, naturalmente, a nossa vereadora passar para a Câmara Municipal de Lisboa.
Eu só posso ficar, lá ver, é uma situação mista, não é? Quer dizer, por um lado eu tenho pena, porque gostava muito dela, e ela estava a fazer um excelente trabalho em Oeiras. Eu não tenho dúvidas que as pessoas vão, ao fim de 6 meses, vão notar a diferença em Lisboa. Lisboa, ao fim de 6 meses, não vai estar tão suja, os jardins vão estar muito melhores, vai haver menos buracos, quer dizer, o espaço urbano vai estar muito melhor tratado. Não tenho dúvidas disso. Uma grande aquisição. Para a última pergunta desta entrevista, falando da oposição, Ana Sofia Antunes é a candidata do PS e apoiada também pelo PAN. Revê competência nessa candidata? Eu acho que a grande oposição é o Partido Socialista, não é? Quer dizer, eu não conheço, só falei com ela uma vez. Mas acho que o Partido Socialista, por natureza, é a oposição em Oeiras, não é? Embora outros partidos mais pequenos põem-se em bicos de pés a dizer que eles é que são a alternativa. Mas, na realidade, agora, se o Partido Socialista quer ser alternativa ou não, não sei. Isso é um problema deles, é uma boa pergunta a fazer-lhe eles. Por exemplo, o Partido Socialista quer ser alternativa em Oeiras? Bom, se quer ser alternativa em Oeiras, tem que dizer que a extrema-esquerda em Oeiras é irrelevante para o desenvolvimento do Conselho. A oposição só é a oposição se for relevante para o Conselho. Se é irrelevante, não é oposição. E, portanto, eu, por acaso, se estivesse o Partido Socialista, não gostava nada de ver. Nós é que somos alternativa. Quer dizer, está a ver? Portanto, eu não sei o que é que o Partido Socialista anda, não é? Não sei por onde é que anda, não sei o que é que anda a fazer, mas ainda não vi justamente eles posicionarem-se como alternativa ao Isaltino. Quer dizer, vejo a extrema-esquerda a dizer que é a alternativa. Quando um partido como o Partido Socialista aceita isto, pronto, não sei quais são as ambições do Partido Socialista. Não é? Obrigado por ter feito parte deste projeto. Foi um prazer. O Diário de Notícias publicará esta entrevista de Isaltino Moraes no dia 25 de agosto, segunda-feira. Poderá acompanhar na edição impressa, também na edição online, e claro que o vídeo estará então disponível nas plataformas habituais, nomeadamente no site do Diário de Notícias. Obrigado por ter estado connosco.